No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como gerar relatórios automáticos usando Python, igual esse aqui que você está vendo na tela agora. Quer saber como? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar. Então beleza, antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui dos dados que eu estou usando e meio qual vai ser a ideia geral de como é que a gente vai montar esse PDF, tá? Esse relatório. Então, primeiro de tudo, essa aqui é a tabela que eu estou usando, tá? Então, é uma base de dados bem simples aqui, com 4 colunas. Uma coluna para loja, qualquer loja, a gente tem 5 lojas aqui, A, B, C, D e E. A gente tem uma coluna aqui para o mês, a gente tem simplesmente uma enumeração aqui de 1 a 12 para cada uma das lojas, tá? Então, de 1 a 12 aqui da loja A, 1 a 12 aqui da loja B, e por aí vai. E a gente tem aqui também uma coluna 2023 e uma coluna 2024. Eu sei que o ano de 2024 aqui não terminou ainda, mas eu simplesmente gerei esses dados aqui aleatórios, tá? Esses aqui não são dados reais, são dados fictícios, mas só para a gente ter aqui alguma coisa para trabalhar em cima. Então é simplesmente isso, 5 lojas, meses de 1 a 12 para cada uma das lojas, e aqui um número, né, um valor em 2023, um valor em 2024, a gente pode imaginar que isso aqui é o valor de vendas dessas lojas, né? As vendas da sua empresa ou qualquer outros dados que sejam interessantes aí para você comparar os 2 anos, mês a mês. Tá? Então, basicamente isso aqui são os dados. E comentar um pouquinho aqui antes da gente começar sobre essa figura aqui que a gente vai gerar, que é o seguinte, a gente tem, como eu disse antes, é simplesmente um arquivo PDF, tá? De uma única página, então a gente tem uma página de um PDF, e a gente tem uma figura aqui do Matplotlib, tá? Que é a principal biblioteca do Python para gerar gráficos. A gente tem uma única figura com 5 eixos, tá? Um eixo para cada loja. Então a gente tem aqui a loja A, loja B, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui, loja A, loja B, loja C, D e E. E para cada dessas lojas, né? Para cada uma dessas lojas, para cada um desses gráficos, desses pares de eixos, a gente tem aqui cada um dos meses e a gente está comparando o ano de 2023 e 2024 nessas barras agrupadas, tá? Então, para cada mês, a gente tem 2 barrinhas, uma para 2023, outra para 2024, e a gente está comparando ali o valor dos 2 anos. E a gente também adicionou aqui um número percentual, né, para dizer se naquele mês o valor das vendas, por exemplo, cresceu ou caiu, por exemplo, como foi aqui no caso de maio e de junho, e é isso aqui que a gente está interessado em construir. Então, beleza, essa aqui é a ideia do projeto, então vamos começar do início. Deixa eu fechar aqui o gabarito que eu já tenho, e eu tenho aqui um arquivo zerado para a gente reproduzir tudo isso que eu já tenho pronto. Então, beleza. Primeiro passo de todos os projetos é simplesmente importar todas as bibliotecas, todas as funções que a gente vai usar ao longo desse programa. Então, deixa eu só escrever aqui tudo isso. Aliás, eu não vou nem escrever na mão aqui, eu vou simplesmente copiar do meu gabarito aqui tudo que a gente vai usar nesse programa. E só para comentar rapidinho aqui o que é cada uma dessas coisas, FPDF é o módulo para a gente gerar um arquivo PDF, tá? E FPDF aqui, tudo maiúsculo, é o objeto PDF que a gente vai usar dentro do Python. Matplotlib é a principal biblioteca para a criação de gráficos dentro do Python, tá? A biblioteca mais clássica e talvez mais simples também de ser usada. NumPy é simplesmente para a gente gerar esses dados aleatórios, né, com os valores para 2023 e 2024. A gente está gerando números aleatórios. E Pandas, que é para a gente trabalhar com tabelas, né, para a gente trabalhar com esses dados, né, poder manipular esses dados, organizar eles da maneira que a gente quiser, para depois poder criar os gráficos. Então, para as bibliotecas, é basicamente isso. Então, agora vamos começar simplesmente criando os dados. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é gerar uma semente, tá, que a gente chama, que é simplesmente para esses dados, por mais que eles sejam aleatórios, a gente tem um pouco de controle em cima desses dados que estão sendo gerados. Então, se você aí no seu computador colocar essa mesma semente de 42 e mandar o código rodar, você vai gerar esses mesmos números aleatórios que eu estou gerando aqui, para no final das contas o seu resultado aí do seu PDF ser igualzinho ao meu, tá? Então, isso que é interessante de a gente usar essa semente e controlar ali os valores aleatórios que estão sendo gerados. Então, na sequência aqui, o que eu vou fazer é criar um data frame, né? Criar uma tabela do Python, que eu vou chamar de df0, que é a tabela que vai conter todos os dados, né, de todas as lojas, e aí mais para frente a gente vai poder filtrar para cada uma das lojas. Eu vou pegar as linhas só da loja A, as linhas só da loja B, só da loja C, e por aí vai. Tá? Então esse arquivo, a primeira tabela original com todos os dados, eu vou chamar de df0, e depois, na hora que eu estiver filtrando, né, cada uma das lojas, eu vou chamar de df simplesmente. Então, df0, eu vou simplesmente criar aqui um data frame que no início vai estar vazio. Tá? Então, eu vou criar um data frame vazio e eu vou criar cada uma dessas colunas ali que eu mostrei para vocês. Então, df0, na coluna loja, eu vou criar da seguinte forma. Eu vou criar uma lista aqui e eu vou guardar
esse caractere. Para cada caractere, nessa string aqui, A, B, C, D, E. Então, eu vou pegar cada uma dessas letras e eu vou fazer isso 12 vezes. Então, for underline, tá? Que é padrão você usar essa variável underline se você não vai usar ela, de fato. Você só está querendo executar um código um certo número de vezes. Então, eu vou guardar na lista C para cada C em A, B, C, D, E. E eu vou fazer isso 12 vezes. Então, para fazer isso aqui, em range 12. Então, só para mostrar aqui o que a gente tem até agora, eu vou digitar df0 aqui no final, né? No final da célula. E se eu mandar rodar essa primeira célula aqui para importar os dados e agora essa célula daqui, a gente vê que a gente já tem ali a primeira coluna da nossa tabela. A gente tem 12 linhas aqui escrito A maiúsculo, 12 linhas escrito B maiúsculo e por aí vai. Tá? Então essa aqui é a primeira parte aqui bem simples. E na sequência também, df0 na coluna mês, eu vou criar aqui de uma forma parecida também. Eu vou colocar i mais 1 para cada underline em range 5, porque a gente tem 5 lojas, for i em range 12, que são os 12 meses que a gente tem. Então, se a gente executar isso aqui, pronto, agora a gente tem essa outra coluna mês aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para cada uma das lojas. Então, aqui para a loja A, para a loja B e por aí vai. Então, beleza? Só criei aqui a coluna loja e mês de uma forma bem simples. E agora também df0 na coluna 2023. 2023. Agora sim a gente vai de fato começar a gerar esses números aleatórios ali que eu mostrei para vocês. E para fazer isso, a gente vai usar justamente essa função aqui, randint, para criar números, gerar números aleatórios inteiros, né, usando a biblioteca NumPy. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Randint, abre parênteses, o primeiro valor que eu tenho que passar é o valor mínimo que eu quero gerar, e o segundo valor é o valor máximo. Então, o valor mínimo que eu quero gerar é 15 mil, tá? Só para dar um exemplo aqui, e o valor máximo é 25 mil. E eu gosto também de colocar esse underline aqui para separar os milhares, né? Então, 15 mil é mais fácil de ler ali, é mais fácil de bater o olho e saber qual que é o número exato, ao invés de estar ali colado, que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para ler o número. Tá? Então, isso aqui é só interessante também um recurso do Python, você pode colocar underline no meio do número, para, enfim, ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. E quantos números eu quero gerar? Eu quero gerar entre 15 mil e 25 mil. Eu quero gerar um número para cada linha dessa tabela aqui que eu já criei. Então, eu vou passar aqui, o terceiro parâmetro vai ser len de df0. Então, eu vou criar um número, vários valores, entre 15 mil e 25 mil, um valor para cada linha que eu tenho na minha tabela. Então, se eu criar aqui a coluna 2023, pronto, está lá. Já criei aqui os valores aleatórios. Eu vou duplicar essa linha e eu vou criar aqui 2024. E pronto, simplesmente isso. A gente já tem ali a base de dados fictícia aqui para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, beleza, criei isso aqui meio rápido, porque não é o foco do vídeo, mas só para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode fazer isso. Num vídeo futuro, talvez seja interessante também criar uma outra base de dados fictícia e manipular um pouquinho ela, né, fazer um pouco de tratamento de dados para a gente chegar de novo aqui numa tabela com esse formato. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a biblioteca Pandas, né, sobre a manipulação de dados de fato. Talvez seja uma ideia interessante aí para um vídeo futuro. Já fica aqui o gancho para você se inscrever aqui no canal e acompanhar também os nossos próximos vídeos que a gente tem planejado aqui, conteúdos bem legais também que a gente vai lançar no futuro, tá? Então, se você gosta de aprender Python, se você está interessado em aprender mais Python, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tá, então continuando aqui, agora sim a gente vai começar a parte de criar a figura de fato. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplesmente pegar cada uma dessas letras aqui, tá? Cada uma das lojas, para a gente poder criar o gráfico, né? Em cada par de eixos, a gente vai colocar cada uma das lojas. Então, no primeiro par de eixos, né, no primeiro gráfico ali que a gente tem, deixa eu abrir de novo aqui a minha figura. Então, no primeiro par de eixos, a gente vai ter a loja A, no segundo par de eixos, loja B, C e por aí vai. Então, uma coisa que seja interessante da gente fazer é justamente pegar aqui os valores únicos aqui da coluna loja, tá? Teria outras formas de fazer isso, mas até para mostrar um pouquinho da funcionalidade aqui da biblioteca Pandas para vocês, eu vou fazer da seguinte forma. Lojas é igual a df0 na coluna loja ponto unique, tá? Para a gente pegar os valores únicos que tem nessa coluna. Então, se eu printar aqui lojas, a gente vê aqui que a gente tem um array, né, simplesmente com A, B, C, D, E. São os valores únicos aqui da coluna df. Então eu vou usar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, beleza. Outra coisa que eu vou criar aqui em cima também, e eu vou copiar aqui do meu gabarito, é simplesmente uma lista com todos os meses do ano para a gente colocar esses rótulos aqui embaixo, tá vendo? De janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. Eu estou pegando esses valores aqui, né, esses textos, a partir
dessa lista estática aqui que eu estou criando. Então, basicamente isso. E agora sim a gente vai começar a criar, né, começar a usar a biblioteca Matplotlib de fato. E a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é mudar o estilo dessa biblioteca. Tá? Por padrão, o fundo da figura vai ser branco, e esses textos aqui, por padrão, é preto. Então, só para mudar aqui um pouquinho a cara do gráfico que a gente vai criar, mostrar para vocês como a gente pode fazer isso, eu vou digitar plt.style.use e eu vou usar aqui o dark background. Então, usar o fundo preto. E outra coisa que eu vou digitar aqui também é como a figura que a gente vai criar é uma figura meio grande, tá, para colocar no PDF e ter uma boa qualidade, né? Essa figura aqui, ela tem uma boa qualidade, a gente consegue dar um zoom aqui de 400% e a figura ainda tem aqui uma qualidade boa, né? Não fica pixelado nem nada, tá com uma qualidade decente, porque a figura em si é uma figura bem grande, tá? E aí, como a figura é grande, é interessante a gente alterar o tamanho da fonte padrão que o Matplotlib vai usar. Então, para fazer isso, plt.rc, para mexer nesses valores padrão, eu quero mudar a fonte para o tamanho, para o size, eu vou colocar aqui 15, tá? Que é um valor aqui que está funcionando para mim. Então, beleza. Só alterei aqui algumas configurações padrão aqui da biblioteca Matplotlib. E agora sim a gente vai criar a nossa figura. Eu vou criar isso da seguinte forma. Existem várias formas de criar uma figura dentro do Matplotlib. Eu prefiro fazer fig igual plt.figure, abre e fecha parênteses. E na verdade, deixa eu corrigir aqui. Sinal de igual. E aqui dentro do figure eu vou usar fig size igual a 21,29.7. Por que eu estou usando exatamente esses valores? É para ficar bem encaixadinho aqui com o tamanho do nosso PDF, tá? Então, se você não sabe, uma folha A4, que é o padrão aqui que a gente vai criar, né? O PDF com tamanho de folha A4, ele tem 210 milímetros de largura e 297 de altura. Então, para manter essas proporções, eu estou criando aqui uma figura com 21,29.7, justamente para ter essa proporção para a gente encaixar certinho ali na página do nosso PDF. E, na verdade, esses valores aqui que a gente passa dentro do Matplotlib para criar a figura, esses valores aqui estão em inches, tá? Estão em polegadas, mas isso não faz diferença, não faz tanta diferença para a gente só está interessado nessa proporção. E 21,29.7 é uma figura bem grande, tá? Só para mostrar para vocês aqui também, se eu abrir aqui o explorador de arquivos, essa figura aqui que eu estou gerando no final das contas, ela é de dimensão 2.100 pixels de largura, 2.970 de altura, tá? Então, justamente com essas proporções aí que eu mostrei para vocês. Então, criei a figura e agora eu vou colocar o título principal aqui da nossa figura, que é justamente esse aqui de cima, ó, 2023 contra 2024. Então, para criar o título da figura inteira, tá? Da página inteira, eu vou fazer o seguinte, fig.subtitle, né? Então, o título superior de toda a minha figura vai ser justamente 2023 contra 2024. E só para alterar aqui também o tamanho do título ficar um pouquinho maior, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que size é igual a 30 e também só para posicionar um pouquinho melhor, por padrão, no final das contas, né, a posição do título não fica tão boa, então só para corrigir isso, eu vou dizer que o Y, né, a posição Y, a coordenada Y desse título, vai ficar em 0.995, tá? Aqui você vai passar um valor entre 0 e 1. Imagina que a página toda, né, que a sua figura toda tem uma altura 1, e eu estou dizendo que vai ficar lá no topo, quase na coordenada 1, né? Então, quase lá no topo, 0.995, tá? É uma coordenada aqui que funcionou para mim. E esse tipo de coisa é o que você vai fazendo alguns testes, né? Na tentativa e erro ali, você tenta um número, não ficou tão bom, você volta ali, altera, até você encontrar um valor que funciona para você. Então, beleza. Outra coisa que eu vou criar aqui, antes da gente preencher a nossa figura, eu vou simplesmente dizer que a largura das barrinhas, tá? De cada barrinha dessa aqui, a largura dessas barras aqui vai ser igual a 0.35. E aí vai ser útil eu criar essa variável aqui, que daí mais para frente é o seguinte, como a gente tem barras agrupadas, né? Para cada mês a gente tem uma barrinha amarelo claro e outra amarelo escuro, a gente não pode colocar essas barrinhas exatamente na mesma coordenada. Senão a gente colocaria amarela claro e em cima a gente colocaria as barrinhas de 2024. E não é isso que a gente quer. Né? Desse jeito a gente colocaria uma barrinha em cima da outra. Então o que a gente vai ter que fazer é deslocar um pouquinho. Tá? Então as barrinhas aqui de 2023, o amarelo mais claro, a gente vai ter que deslocar um pouquinho para a esquerda e o 2024 a gente vai ter que deslocar um pouquinho para a direita. E aí para fazer isso vai ser útil justamente ter essa variável largura
para a gente poder deslocar para a esquerda e para a direita. Então, beleza. Agora sim a gente vai começar a criar cada um dos pares de eixo, tá? Cada um dos gráficos aqui de cada uma das lojas. E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar digitando for i, vírgula, loja in enumerate lojas. E eu vou começar a enumerar no 1. Vocês já vão entender por quê mais para frente. Aliás, por enquanto, deixa eu até... Não vou colocar isso. Eu vou ingenuamente colocar aqui da forma padrão. E aí vocês vão ver que vai dar um erro. E aí depois eu vou ter que corrigir isso aqui. Então, só por enquanto, para vocês verem o que eu tenho até agora, deixa eu simplesmente printar i e loja. Então, se eu printar a variável i e a variável loja, vocês veem aqui que eu tenho A, 0, B1, C2, D3 e E4. Então, beleza. Eu tenho cada uma das lojas. E esse número aqui, esse índice que eu estou pegando, né, para cada iésima loja na minha lista de lojas, é assim que eu gosto de ler essa linha daqui, né, quando a gente está usando o enumerate, eu gosto de ler para cada iésima loja, eu estou printando o i e loja. E a gente vai usar esse índice aqui, 0, 1, 2, 3, 4, justamente para a gente criar, dentro da nossa figura toda, a gente criar cada um dos pares de eixo aqui, tá? Então, um eixo aqui, né, um gráfico para figura A, para loja A, para loja B e por aí vai. Então, e aí só para comentar também rapidinho, né? Isso aqui que a gente criou aqui em cima, fig, né? A figura, quando eu digo a figura, é toda a nossa imagem aqui que a gente tem, tá? Então, tudo isso aqui que está pintado de preto. É a página inteira. E mais para frente, né? Quando a gente for criar cada um dos gráficos para cada uma das lojas, eu vou chamar isso de AX, tá? Que é um par de eixos, digamos assim. É basicamente isso. Então, para criar cada um desses pares de eixos, eu vou fazer o seguinte. AX é igual a fig.add subplot. E aqui dentro eu vou passar quantos gráficos eu quero criar. No caso vão ser 5. Eu vou pegar isso de len de lojas, tá? Para fazer isso dinamicamente. É melhor do que escrever simplesmente 5 aqui, né? Então, para ser mais genérico, não importa quantas lojas eu tenho, eu vou dizer que é len de lojas, tá? Quantas colunas eu tenho? Uma única coluna. E esse gráfico que eu estou criando agora tá na posição 1, justamente para a gente ter aqui, ó, o gráfico da posição 0, da posição 1, 2, 3 e por aí vai. E aí, se eu tentar fazer isso exatamente dessa forma aqui, vocês vão ver que vai dar um erro. Porque esse númerozinho aqui, ó, esse índice que eu estou passando aqui no subplot, ele não começa em 0. Essa numeração começa em 1. Então, por isso que eu estava colocando aqui antes, start igual a 1, para a gente começar a nossa contagem no 1. E agora sim, quando eu crio o gráfico, a gente tem aqui, ó, não vou conseguir dar um zoom, mas eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5 pares de eixo na nossa figura inteira. Tá? Então, beleza, a gente criou aqui os 5 gráficos que a gente quer. E agora, vamos fazer o seguinte também. Para cada um desses eixos, para ficar um pouquinho mais organizado também, deixa eu já colocar o título de cada um desses eixos. E o título vai ser simplesmente, eu vou usar aqui uma f-string para escrever loja, e na sequência aqui eu vou encaixar a nossa variável loja do jeito que a gente quer aqui. E aí agora se eu rodar isso aqui, a gente tem aqui, ó, loja A, loja B, loja C e por aí vai. Então, beleza, colocamos aqui o título de cada uma das lojas. E outra coisa que eu vou fazer também aqui é alterar um pouquinho o tamanho disso aqui também, para ficar um pouquinho maior, a visualização ficar um pouquinho melhor no resultado final. E agora, de novo, se eu rodar isso aqui, pronto, o tamanho aqui de cada uma das lojas ficou um pouquinho maior. E eu vou também aqui no final, eu vou dizer fig.typeLayout para ficar essa formatação um pouquinho melhor, né? Repara que tá meio esquisito aqui, tem um espaço vazio aqui entre o título e cada uma das figuras, né? Cada um dos nossos gráficos. Então, só para enquadrar melhor aqui a nossa figura inteira, eu vou usar o fig.typeLayout. E agora, se eu rodar de novo, pronto, ficou aqui um pouquinho melhor enquadrado. Então, beleza, agora sim vamos começar a preencher cada uma dessas figuras, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como cria esse gráfico, porque talvez aí no seu caso o gráfico que você está criando não é exatamente igual ao meu, né? Eu quero te mostrar mais ou menos qual que é a ideia, qual que é o passo a passo que a gente pode usar para criar um relatório, né? Para criar um arquivo PDF com um gráfico lá dentro que seja interessante para sua empresa. E aí você vai poder mandar para sua equipe, mandar para o seu chefe a sua análise de dados ali de uma forma bem simples e bem fácil. Então eu não vou me aprofundar tanto aqui na criação do gráfico, eu vou passar algumas coisas meio batidas, mas só para vocês entenderem qual que é a ideia de como que a gente pode criar esse relatório. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, também eu vou fazer até aqui em cima, é justamente filtrar o nosso DF original, tá? Então a nossa tabela original, para cada um dos gráficos, eu quero pegar só as linhas da loja A, depois só as linhas da loja B, e por aí vai. Então para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, DF é igual a DF0, onde DF0 na coluna loja é igual
a essa loja aqui, a nossa variável loja. Então aqui, se eu colocar display def, a gente vai ver que em cada loop, né, a gente primeiro tem uma tabela aqui só com a loja A, depois a gente tem uma tabela só com a loja B, e por aí vai. Então a gente está filtrando ali a nossa tabela original para cada uma das lojas, e a gente vai usar essa tabelinha menor aqui para criar o gráfico que a gente está interessado. Tá? Então beleza, já filtrei aqui, agora a gente tem essa variável df só com a loja A, a loja B e por aí vai. E agora a gente vai criar de fato o gráfico de barras. Então para fazer isso, ax.bar, a primeira informação aqui que eu vou passar é a coordenada x, e como eu disse, a gente vai ter que deslocar um pouquinho para a esquerda. E eu vou usar justamente essas coordenadas aqui, tá? Então, a primeira barra, né, vai ficar na coordenada 1, a segunda na coordenada 2, coordenada 3, 4 e assim por diante. E essas informações aqui, que eu vou usar para a coordenada, né, de 1 a 12, está justamente aqui na coluna mês. Então, para eu pegar essas informações aqui, eu vou colocar df na coluna mês. No primeiro momento, eu não vou deslocar, tá? Para vocês verem qual que é o problema e por que eu vou ter que deslocar depois. A segunda informação que eu vou passar aqui no ax.bar é a altura de cada barrinha, que está justamente aqui na coluna 2023. Então, simplesmente, df na coluna 2023. Eu já vou passar aqui também qual que é a largura das minhas barrinhas, que é justamente a variável largura, e por enquanto eu vou deixar a cor padrão. Então, eu vou criar aqui, e só para a gente ver aqui bem passo a passo, deixa eu também já printar aqui esse print que eu não preciso mais, apagar, né, o print que eu não preciso mais, vou rodar de novo a figura que a gente tem, e agora a gente já tem ali bem o início aqui do gráfico que a gente está criando, tá? Então, para cada uma das coordenadas, já coloquei aqui as alturas das barrinhas de 2023. Então, deixa eu colocar aqui também as barrinhas de 2024 e vocês vão ver o problema que dá se a gente simplesmente plotar uma em cima da outra. Repara que a gente está colocando uma barra em cima da outra na mesma coordenada. E aí, né, as barrinhas amarelas que a gente plotou depois ficam em cima dessas barrinhas verdes, que não é o que a gente quer. Por isso que aqui em 2023 eu vou deslocar um pouquinho para a esquerda, e para fazer isso eu vou colocar df mês menos largura sobre 2, e aqui embaixo, em 2024, eu vou colocar mais largura sobre 2. E acho que é isso. Deixa eu rodar aqui de novo. E pronto, agora eu desloquei as barrinhas verdes um pouquinho para a esquerda e as amarelas um pouquinho para a direita. E deixa eu só também alterar aqui um pouquinho essa cor. Eu vou dizer que a cor das barrinhas de 2023 vai ser yellow, amarelo, e essas aqui de baixo, vai ser na cor gold. Tá. Então aqui alterando as coresinhas das nossas barrinhas, beleza? E agora a gente vai criar aqui um númerozinho em cima de cada uma dessas barrinhas, tá? Então ax.barLabel, eu vou passar aqui algumas coisas aqui eu vou acho que só copiar mesmo, que acho que não faz tanto sentido entrar em tantos detalhes aqui sobre a criação dos gráficos. Aqui eu tenho que guardar barras 1 é igual a isso daqui, barras 2 é igual a isso daqui, que a gente precisa guardar essas informações para poder criar esses labels aqui, tá? Então, pronto, agora a gente já colocou um númerozinho em cima de cada uma das barrinhas, mostrando aqui bem passo a passo o que significa cada coisa. Outra coisa que eu vou fazer também, repare que está muito próximo aqui, né? Está muito próximo do limite superior. Inclusive, se eu já ligar aqui ó, o ax.legend, para a gente ver a nossa legenda, e eu vou passar 2023 e 2024, repara que em alguns desses gráficos, ele vai ficar um pouquinho mal posicionado, tá vendo? Que a legenda está em cima aqui desse número. Então, para corrigir um pouquinho isso também, eu vou meio que só dar um espacinho, né? Eu vou enquadrar um pouquinho melhor aqui o nosso limite no Y, tá? Então, para fazer isso, eu vou só expandir um pouquinho aqui. E pronto, já baixei um pouquinho a altura aqui das barrinhas. E aí a legenda não fica em cima, né? Não fica atrapalhando nada. Então, beleza. E aí outra coisa que eu vou fazer também repara que aqui no eixo X, por enquanto, eu só tenho alguns números, né? E eu quero, de fato, pegar esses meses aqui e eu quero colocar em cada uma dessas coordenadas. Então, para fazer isso, eu vou simplesmente copiar essa linha daqui, tá? Que eu não quero estender tanto o vídeo assim. Então, eu vou trazer algumas coisas mais ou menos prontas. Então, aqui eu estou colocando nas coordenadas df mês, que é justamente as coordenadas que a gente está usando aqui para colocar as barrinhas, eu estou colocando a nossa lista de meses. Então, assim, pronto, a gente já consegue colocar aqui janeiro, fevereiro, março no eixo X. E para o eixo Y, na verdade, eu vou passar simplesmente uma lista vazia, tá? Para eu sumir com esses valores aqui que não são tão interessantes para a gente. Né? Como a gente já está colocando o valor exato da barrinha em cima aqui de cada uma das barrinhas, eu posso sumir com esse eixo Y aqui que fica um pouquinho mais limpinho, né? Fica um pouquinho mais bonito. E aliás, aqui é set YTix. Tá? Então assim, pronto, já sumi aqui com
os ticks no eixo Y, fica um pouquinho mais bonita aqui, fica um pouquinho mais limpinha a nossa figura. Última coisa que eu vou fazer aqui também, e sem entrar em tantos detalhes, se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo aí e veem esse pedaço com mais detalhes, que é colocando justamente a comparação ali do número de 2023 e 2024. Eu faço o cálculo aqui da porcentagem, né, quanto que está acima ou abaixo. Se a porcentagem for maior que 0, eu coloco uma cor verdinha. Se não, eu coloco uma cor vermelha. Tá? Essa tupla aqui é o valor RGB. Tá? Então é a quantidade de vermelho, quantidade de verde e quantidade de azul. Então aqui só o fundo do texto vai ficar verde e o fundo do texto vai ficar vermelho. E aqui eu crio ali cada um desses textozinhos e o resultado disso é isso daqui. Coloquei aqui cada um desses quadrinhos aqui em cima de cada uma das barrinhas. Então, beleza, a figura é mais ou menos essa, está basicamente pronta. A última coisa que eu tenho que fazer aqui no final é fig.savefig, tá? Para a gente poder salvar isso aqui. Deixa eu até excluir, né, a figura que eu já tinha gerado, vou excluir ela, ela não existe mais, e eu vou salvar aqui a figura justamente com o mesmo nome, 2023 contra 2024. E se eu fizer isso aqui, deixa eu rodar de novo essa célula aqui, vocês vão ver que em poucos segundos, pronto, foi gerado aqui de novo, apareceu no meu explorador de arquivos aqui, 2023 contra 2024, que é a figura que a gente vai colocar no nosso PDF. Tá? Então essa aqui é a figura que foi gerada, e agora nessa última célula aqui, eu vou de fato criar o PDF usando justamente esse objeto daqui, ó, fPDF. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, PDF, isso aqui tem que ser maiúsculo, fPDF, abre e fecha parênteses, eu criei o objeto PDF, eu vou adicionar uma página, e nessa página eu vou colocar uma imagem, tá? Image, aqui eu vou passar justamente a imagem que eu tenho aqui, né? O ponto PNG que eu acabei de gerar, vai ser 2023 contra 2024.png. E aqui eu tenho que passar algumas informações. Quais são essas informações? Coordenada X vai ser 0, coordenada Y vai ser 0. Qual que é a largura da minha imagem? 210 milímetros. Qual que é a altura da minha imagem? Eu vou colocar 0, que daí ele vai simplesmente usar as proporções normais aqui dessa figura que a gente já criou. Né? Então essa figura 2023 contra 2024 tem 2.100 pixels de largura, 2.970 de altura. Então para usar essas mesmas proporções, eu passo aqui a altura aqui é 0 e ele vai, enfim, colocar as proporções certinhas ali, originais da minha figura. Já criei aqui, né? Já coloquei a imagem no nosso PDF. O último passo é pdf.output para a gente salvar o nosso arquivo PDF. E eu vou criar aqui simplesmente, dar o nome de relatório.pdf. Tá? Não se esqueçam aqui desse .pdf, da extensão do arquivo. No caso aqui do Matplotlib, não precisa, tá? Repare que eu coloquei só 2023 contra 2024 e ele automaticamente decidiu que vai ser o formato PNG. Mas aqui na hora de criar o relatório, você precisa colocar o .pdf, senão o arquivo não vai funcionar. Tá? Então se eu rodar aqui de novo essa última célula, essa parte demora um pouquinho, tá? Alguns segundos, justamente porque a figura que a gente está criando é uma figura bem grande, tá? De mais de 2.000 pixels de largura e altura, então é uma imagem grande, que é bom para a gente, né? A gente, no resultado final, a gente consegue dar um zoom bem grande ali na nossa figura e ela mantém a qualidade, mas o lado negativo disso é que demora um pouquinho aqui para criar, tá demorando até um pouquinho mais do que o normal, porque eu também estou gravando, né? Então acho que isso está demorando um pouquinho mais, e pronto, terminou de rodar. Agora a gente tem aqui o relatório.pdf. Se eu abrir aqui no explorador de arquivos do Windows e der 2 cliques nesse relatório, pronto, tá lá, com o mesmo resultado que eu mostrei no início da aula, esse PDF prontinho para você mandar aí para o seu chefe, para a galera da sua equipe, para o pessoal da sua empresa que interessa ver esses gráficos aqui, comparando os valores de 2023 e 2024. Então você pode usar isso aqui com os valores que você estiver interessado. Qual que é a ideia principal, né? O que eu quero realmente passar para vocês, o que eu quero que vocês entendam? Que o passo a passo é justamente isso. Você vai pegar uma base de dados aqui, qualquer que você tenha aí na empresa de vocês, que seja do interesse da sua empresa. Você vai criar uma figura do Matplotlib, e eu recomendo colocar aqui justamente o tamanho de 21 contra 29.7, para ficar nas proporções certinhas. Você vai criar uma imagem, né? Vai salvar essa imagem PNG, e no final vai criar o PDF e vai colocar essa imagem já prontinha ali da forma que você colocou dentro desse PDF. Vai salvar o PDF e pronto. Esse aqui o seu resultado. Você pode mandar ali para a sua equipe e deixar todo mundo feliz ali com a análise dos seus dados. Então, é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, que como eu falei antes, a gente tem bastante conteúdo legal aí para mostrar para vocês. A gente tem bastante coisa legal para ensinar. E se você está gostando desses vídeos, se você quer aprender mais Python,
clica em algum desses vídeos aqui que está aparecendo em algum canto para continuar aprendendo aí e melhorar as suas habilidades do Python, tá? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.